A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amado ouvinte. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui no meu Instagram e eu quero deixar uma palavra aqui para você que vê essa live, aquele que entrar depois e está assistindo essa live. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Meus irmãos, eu quero estar deixando uma mensagem que se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vamos falar um pouco sobre esta passagem. Se você ouvir alguns barulhos de carro, você não fica nervoso comigo não, por causa que eu estou aqui no cômodo aqui da loja e é próximo à rua, então passa muito carro, amém? A palavra de Deus aqui em Êxodo 32 diz assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com o buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém? Meus irmãos, essa passagem aqui é uma passagem muito profunda aqui da Bíblia, porque quando nós começamos a entender sobre a Bíblia e ler a Bíblia, nós sabemos que ali no livro de Êxodo, que significa a saída, o que aconteceu? O povo de Israel, eles estavam sofrendo angústias lá dentro do Egito, porque a Bíblia diz que o rei ou faraó que foi levantado ali depois de José, ele não o conhecia. Então ele começou a ver aquele povo do Egito ali se multiplicando, aquele povo crescendo, e ele ficou com medo daquele povo se tornar maior que eles, e no fim de tudo, se haver uma guerra ou haver algo, ou eles próprios mesmos poderiam ir contra o povo do Egito e venceria. Então a Bíblia diz que ele começa a maltratar aquele povo. Ele começa a maltratar aquele povo, ele começa a dar ordens para que as parteiras matassem os homens e deixassem só as mulheres. Então o povo hebreu, eles começaram a clamar a Deus, pedir a Deus que os livrasse daquele sofrimento, daquela tristeza que estava ali. Então o que a Bíblia diz? E nisso, o próprio Moisés, ele já tinha fugido ali do Egito, porque ele tinha matado um homem, e eles descobriram, e ele fugiu com medo de ser morto, e foi para a terra de Midian. E chegando lá, ele se casou, né? E quando ele está apacentando as ovelhas, né? Do sogro dele, Jetro, ele chega até o monte e vê uma sarça fumegando, pegando fogo, né? E ele chega até ela e vê que ela não se queimava. Então, quando ele está chegando próximo, o próprio Deus fala para ele assim: olha, tira o sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Então ele tira as sandálias e vai falar com Deus. E Deus começa a falar para ele: olha, Moisés, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó. Eu quero dizer para você que o meu povo está lá no Egito sofrendo. Eu quero levantar você para ir lá tirar esse povo de lá. E a Bíblia diz que ele aceita, né? Ele aceita o que Deus fala com ele, e ele vai até o Egito falar com o povo lá, que Deus estava usando ele para tirar eles de lá. E nisso ele leva o seu irmão Arão, porque ele fala para Deus que não sabia falar, que ele não era bom na fala, ele não era bom em se expressar, e Deus fala para ele levar Arão, o irmão dele, que o irmão dele falaria por ele. Então o que acontece, meus irmãos? Quando chega no Egito, e ele vai até diante do faraó, ele começa a falar com o faraó para liberar o povo para ir prestar sacrifício a Deus. Só que faraó, ali, o próprio Deus fala que ele ia fazer maravilhas ali no Egito,
que ele endureceu o coração de Faraó, e Faraó não iria deixar eles saírem de lá, até o momento que o próprio Deus faria com que ele deixasse o povo sair de lá. Então aí nós começamos a ver que o povo começa a sofrer mais, Faraó começa a fazer mais maldade com aquele povo, começa a humilhar aquele povo, começa a pressionar aquele povo, começa a bater naquele povo, começa a ferir aquele povo, e eles sempre pedindo a Deus que os livrasse. E Deus começa a trazer, através da vida de Moisés, as 10 pragas, né, no Egito. A última delas é quando o próprio Senhor, ele passa pelo Egito e ele mata todos os primogênitos que não eram, né, obedientes a Deus e que não eram do povo de Israel. Mas para isso, Deus falou para eles, deu uma ordenança para todos eles sacrificarem um carneiro, passarem nos umbrais da porta, que ele iria passar ali, e quem não tivesse com essa marca morreria. Então todos os hebreus, todo o povo de Israel ali, fizeram isso e foram salvos. E a última delas é quando o Faraó vai atrás deles e Deus abre o mar vermelho e eles passam a seco para o outro lado. Até que Miriam começa a cantar louvores ao Senhor, Moisés começa a engrandecer o nome do Senhor. Mas ali, meus irmãos, bem no comecinho, o povo começa a murmurar. O povo começa a murmurar com Moisés, falando, quando faltava água, eles falavam, vocês nos trouxeram aqui para morrer de sede, não era melhor ter deixado nós lá no Egito, lá? E também, quando eles queriam alguma coisa e não tinham, eles começavam a murmurar, por exemplo, quando eles queriam carne, e o povo falando para Moisés, eu quero carne, quero carne. E Moisés vai falar com Deus, e Deus manda uma manada, uma chuva de cordonizes. E quando eles estavam com fome, aí desce o maná do céu. Quando toca na rocha, a água sai, e eles bebem água no deserto. Foram coisas maravilhosas que Deus faz. E o que acontece nesse cenário todo? Quando eles chegam até no monte, Moisés começa a ir falar com Deus. Ele, Arão, Josué, eles estão tudo junto ali e eles começam a subir ao monte para falar com Deus. Arão e os outros ficavam um pouco para trás, eles não podiam chegar até a presença do Altíssimo, mas Moisés ia e falava com Deus. E um dia, Deus chama eles até lá e fala assim, vocês ficam aí que eu vou trazer Moisés para cá e vou dar as tábuas da lei para ele. E a Bíblia diz que Deus esculpiu as leis com seus próprios dedos. Mas o que acontece nesse cenário aí? Nesse cenário, aqui no capítulo 32 que a gente estava lendo, o povo começa a ficar fadigado, o povo começa a ficar desanimado, o povo começa a murmurar com Arão, porque Arão tinha descido e só Moisés tinha ido lá falar com Deus e ficado lá com Deus. Ficou 40 dias, meus irmãos, lá falando com Deus, Deus mostrando para ele, explicando, falando para ele também do que ele construiu, que ele construiu um tabernáculo, né, móvel, para poder ter uma arca ali. Foi dando todas as instruções para Moisés. E fora as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E nesse cenário, o povo começa a murmurar, o povo começa a falar, cadê Moisés? Esse Moisés não sabemos onde ele está, já faz tempo que ele não vem. Ele trouxe nós aqui para morrer, então esse Moisés, como se diz, não está com nada. Faz o seguinte, Arão, faz para nós um Deus, para que nós possamos adorá-lo. Aí a Bíblia aqui no capítulo 32 diz que Arão, ele pede para eles tirar todas as joias que eles trouxeram lá do Egito. E ele começa a fundir um animal, né? Um bezerro de ouro. E quando ele funde esse bezerro de ouro, uma coisa que eu acho muito triste, essa fala aqui, que Arão fala para o povo aqui, no capítulo 32, versículo 4, Arão fala assim, e eles os tomou nas suas mãos e formou o ouro com o burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Meus irmãos, é uma cena muito triste isso aqui.
Por quê? Arão, que conhecia Deus também, estava junto com Moisés. O povo pede para ele fazer um bezerro de ouro, fazer um esculpir um Deus. Eles não falaram que queriam um bezerro de ouro, mas falou, esculpe para nós um Deus, para que vá adiante de nós. Porque esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz que depois que ele funde esse bezerro de ouro, Arão, ele fala assim, olha aqui, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele está falando assim, ó, não foi Deus que tirou vocês do Egito, foi esses deuses aqui que nós fundimos agora com as nossas próprias mãos. Ele é que nos tirou do Egito. E diz que o povo começou a adorar. Aí começou uma verdadeira farra naquele momento ali. Começou coisas horrendas ali nessa cerimônia. Começou o sexo ali ser coisa banalizada. Começou todo tipo de orgia ali para poder adorar aquele bezerro de ouro. Até que o Deus lá do monte fala assim, Moisés, desce lá que esse povo já se corrompeu. Esse povo seu já está corrompido. Vai lá para você ver o que está acontecendo. E quando Moisés chega e vê aquele povo adorando aquele bezerro de ouro, o povo praticando todo tipo de maldade, de orgia, e Moisés quebra as tábuas e fica muito irado com aquele povo. E a Bíblia diz que Deus fica lá esperando, né, ver o que Moisés fazer. E Moisés ali, ele mata muitos ali por causa deste acontecimento. O que eu quero trazer nessa rapidez aqui que eu trouxe para você alguns... eu fiz um resumo dessa história. O que eu quero trazer para vocês aqui? Meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu falo que hoje o problema da humanidade, como sempre foi, não é falta de conhecimento. É conhecimentos que não servem de nada. São muito conhecimento que não adianta de nada, não serve de nada. Por quê? Porque é o seguinte, olha para vocês verem, Moisés e Arão, eles conheciam a Deus. Tanto Moisés quanto Arão estavam com Deus. Então o povo chega até Arão, que estava junto com Moisés, que fizeram aqueles grandes milagres ali no Egito, até a abertura do Mar Vermelho, aquelas maravilhas que Deus fez. O anjo do Senhor, que tipifica Jesus, estava na frente deles, os guiando ali para aquele deserto ali, e eles murmurando, e ele trazendo a providência para eles, para no fim de tudo, por causa de uma ausência de Moisés, o povo já se rebelar e falar assim, que este Moisés não sabiam nada dele, então que, como se diz, esse Deus aí, que Moisés fala que está com ele, e que estava com a gente, ele nem sei o que mais vai acontecer. Então vamos fazer assim, vamos fazer um Deus para nós. E Arão vai e funde aquele bezerro de ouro. O que Arão tinha que fazer naquele momento? Arão conhecia Deus, Arão andou com Moisés, Arão andava com Deus também, e ele sabia, ele viu todas as maravilhas que Deus fez, Deus do começo até a saída deles do Egito, e passar o Mar Vermelho para chegar naquele momento ali. Todos eles viram as maravilhas que Deus fez, o Eu Sou fez. Mas eles esqueceram muito rápido. É uma ingratidão violenta contra Deus. Porque o próprio Deus foi levando eles, foi trazendo eles, e foi dando aquele livramento para eles, e o povo sempre murmurando, povo duro de coração, um povo que não faltava pequenas coisas, eles já começavam a murmurar com Moisés, e Moisés ia e falava com Deus, Deus trazia providência. Mas ali naquele momento, ali no capítulo 32, o povo estava adorando o bezerro que foi fundido pela mão de Arão, que não podia fundir aquele bezerro. Arão tinha que olhar para aquele povo e falar assim, não, olha aqui, eu não vou fundir bezerro nenhum, o nosso Deus não é Deus esculpido por mão humana, o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que fala, é um Deus vivo, é um Deus que nos chamou, é um Deus que nos capacitou, é um Deus que fez as maravilhas no meio do deserto, é um Deus que fez maravilhas lá no Egito, as pragas, tirou vocês com o braço forte. É isso que Arão tinha que falar para aquele povo, mas não, porque o povo oprimiu, porque o povo começou a
a oprimir Arão, o que ele faz? Ele cede à pressão. E ele vai e constrói um bezerro de ouro. E ainda ele tem a ousadia de falar: aqui está, povo de Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Meus irmãos, que blasfêmia! Que blasfêmia! Ele não podia ter feito isso, Arão não podia ter feito isso. É como nos dias de hoje. Arão conhecia a verdade, muitos hoje conhecem a verdade bíblica. Arão sabia que era Deus, porque ele viu os milagres de Deus. Quantas pessoas viram o milagre de Deus? Quantas pessoas andavam com Deus? Ou alguns até que estão no meio da presença de Deus, só que a presença não está nele. A presença já não faz mais parte dele. A verdade não faz mais parte dele. Jesus não está mais com ele porque ele desviou seus caminhos. E ele começa a pregar coisas que não é bíblica. Ele começa a trazer coisas que não é coisas que são primordiais na sua vida. Por exemplo, a salvação. A salvação é o ato primordial na vida do cristão. Então se prega tudo. A pessoa, ela deturpa a palavra, ela traz a palavra branda para viver abundantemente nessa terra. Mas nem sempre nós viveremos abundantemente nessa terra. Nem sempre essa terra vai nos trazer benefícios. Então nós não podemos deixar de pregar a salvação. E ali quem estava tirando aquele povo do Egito era Deus. E Arão, ele tem a cara de pau de falar para o povo que aquela escultura que ele fez pelas suas mãos eram os deuses que tiraram eles do Egito. Que blasfêmia. O homem que andou com Deus, o homem que falava através de Moisés, porque Moisés era guiado por Deus, um homem que jogou o cajado no chão e ele se transformava em cobra, um homem que viu todas as 10 maravilhas ali, as 10 pragas, Deus tirando o povo, fazendo milagre. Agora ele me vira e fala que o Deus deles é aquele bezerro esculpido pela mão. E é isso que está acontecendo. Muitos que andaram com Deus, estavam com Deus, conheciam Deus, pregavam a verdade de Deus, porque pregar a verdade de Deus é pregar a salvação. As demais coisas não serão acrescentadas, mas a salvação, ela tem que ser pregada. Porque o dia mau vai chegar, o dia ruim vai chegar, o dia que nós vamos partir dessa terra, seja arrebatamento ou seja morte, vai chegar. Então a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para esse dia. Mas hoje não querem pregar mais isso. Eles preferem fazer bezerros de ouro e falar: ó, aqui estão seus deuses, adoram eles. Aí a chave do carro é o Deus, é o bezerro deles, bezerro de ouro. A agenda é o bezerro de ouro deles. Passar a mão no pecado é o bezerro de ouro deles. Estudar a palavra para poder trazer benefícios próprios e não expressar a verdade contida nela, também se torna o bezerro de ouro de muitas pessoas hoje. E isso por quê? Porque Arão, ele mostrou para nós que ele pode se corromper. E todo homem pode se corromper. Se nós não estivermos com Deus, nós podemos nos corromper sim. E aí, Moisés vem e desce e vê aquele povo fazendo aquelas atrocidades, praticando aquele mal. Ele quebra as tábuas de raiva, de ódio, olhando para aquele povo falando: como que pode esse povo estar se desviando desse jeito, saindo fora da presença de Deus, fazendo um bezerro de ouro, sendo que quem tirou eles do Egito, quem tirou eles lá do Egito com o braço forte foi Deus, onde que de dia uma nuvem vinha e cobria eles para poder eles ter um dia mais tranquilo, para não ficar naquele calor escaldante do deserto. E à noite vinha aquela coluna de fogo para aquecer eles, porque à noite era muito frio. No deserto, meu irmão, de dia é quente ao extremo e à noite é o frio extremo. Então Deus estava cuidando deles. E eles não agradeceram. Eles não agradeceram esse Deus. Eles não se rendiam a esse Deus. Eles não sabiam amar esse Deus. Porque o Deus que foi lá e tirou eles do Egito, o Deus que viu Deus do começo,
o sacrifício, o choro deles, o clamor deles, levanta o homem para tirar eles de lá. E para chegar neste momento aqui no capítulo 32, por causa da ausência de Moisés, Arão se corromper e todo aquele povo se corromper. Meus irmãos, que nós não sejamos ingratos a Deus. Lembra do Egito que Deus tirou eu e você. Lembra do Egito que nós fomos tirados. Do sofrimento, da angústia. Ninguém queria nós. Nós estávamos ali jogados a ralé. E Deus vai lá e nos pega, nos toma pelas mãos, nos dá um nome, nos põe em vestes novas. Começa a fazer algo maravilhoso sobre a nossa vida. Para chegar o momento nós começarmos a desprezar a Deus, para chegar o momento nós começarmos a olhar para Deus e desprezá-lo. Eu falo que hoje não é falta de conhecimento, é muito conhecimento em vão. Porque muitos têm conhecimento, mas não pregam a verdade. Assim como Arão fez naquele momento, ele tinha que falar a verdade. Eu não vou fazer Deus nenhum para vocês, eu não vou fazer nada, porque isso aqui não é o seu Deus está lá em cima agora, falando com Moisés. E vamos esperar, vamos aguardar. Mas não de medo do povo o lixar, de medo do povo partir para cima dele, fazer maldade com ele, se rendeu. Vou fazer a vontade do povo. Olha aqui, eu e você não foi chamado para fazer a vontade do povo. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Pregar a palavra de Deus, seja na tua essência, não importa. Se Deus hoje mandar você pregar uma palavra de exortação, traga uma palavra de exortação. Se Deus mandar você trazer uma palavra de edificação, traz uma palavra de edificação. Se Deus mandar você trazer uma palavra de consolação, traga uma palavra de consolação, mas faça aquilo que Deus quer que faça. Porque o povo está morrendo. Meus irmãos, aquele povo é igual nos dias de hoje. A Bíblia está aqui, todos sabemos que existe um Jesus, tanto os ímpios como os cristãos. Mas o que acontece? Começa a adorar outras coisas. Começa a pôr outras coisas na frente. Ah, eu adoro Jesus mais isso. Eu adoro Jesus mais aquilo. Quem vai me salvar é Jesus mais isso. É Jesus mais aquilo. É aquilo mais Jesus. Não, meus irmãos. O único que pode nos salvar é Jesus. É o único que morreu na cruz por nós. A Bíblia nos diz que não há outro intercessor entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo homem. Por quê? Porque foi o único que entregou sua vida, morreu por nós para pagar os nossos pecados, ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai, falando para Ele, nos ajudando, intercedendo por nós lá diante do Pai. Nós não podemos fazer isso com Jesus, nós não podemos fazer isso com Deus. Não deixa de pregar a verdade, não deixa de mostrar a verdade bíblica, não deixa de falar a verdade. Nem se o povo quiser te lixar, nem se o povo não quiser te ouvir, nem se o povo quiser te matar, não deixa. Porque, meus irmãos, para encerrar, é muita maldade. O Deus que foi lá no Egito e tirou aquele povo, fez tudo para aquele povo, por amor àquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, para chegar aqui no capítulo 32, por causa da ausência de Moisés. Isso eu estou falando no capítulo 32, mas antes, o povo já estava murmurando por falta de água, o povo já estava murmurando por falta de comida, o povo estava murmurando por causa que estava o sol quente, o povo estava murmurando porque estava frio. Tudo era motivo do povo murmurar. E Deus trazia para eles, daquela murmuração, Moisés até Deus, e Deus trazia para eles, para aquele povo, a solução para aqueles problemas, e aqueles povos continuavam. Caiu o maná do céu, Deus falou, olha, colhe só o quanto precisa, e não deixa nada para o outro dia, senão vai perder. O povo ia ali, pegava o maná, punha nas suas sacolas ali, e até por outro dia, chegava outro dia, estava com bicho. Porque Deus tinha dado uma ordem, o povo não obedecia. O povo não queria obedecer a Deus. Até chegar aqui nesse capítulo 32, eles faziam um bezerro de ouro. E ainda
um homem que Deus usou grandemente junto com Moisés, se deixa ser levado, ou às vezes por medo, ou às vezes por rejeição, ou às vezes mesmo querendo se mostrar que eu fiz um Deus de ouro pelas minhas próprias mãos. Nós temos que tomar cuidado que essa passagem bíblica nos ensine uma coisa: Deus está vivo. Deus está no seu trono. E nós temos que pregar a verdade a tempo e fora de tempo. Como naqueles dias, existia, vamos falar assim, muitos deuses que eles adoravam. Mas eles não adoravam o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. O Eu Sou, o que tirou eles de braço forte lá do Egito. E ainda fundem um bezerro de ouro e fala que são os deuses que tiraram eles do Egito. Que blasfêmia. Então que nós não possamos cair nessa. Nós, homens e mulheres de Deus, nós servos de Deus, que nós não façamos isso como Arão fez. Que nós não façamos por querer agradar o povo, por querer ser aceito pelo povo, por querer fazer aquilo que o povo quer para poder nos exaltar, nós deixemos de pregar o verdadeiro evangelho, que é arrependimento, adoração a um único Deus, não há outro Deus. E hoje tem pessoas que estão adorando várias coisas, menos Deus. Conhece Jesus, mas não está adorando ele na verdade, porque ele diz que aquele que verdadeiramente ama ele, obedece os mandamentos dele. Se nós vemos até uma visão daquele anjo, que com duas asas ele cobriu o rosto, com duas ele cobria os pés, e com duas ele voava, e falava: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o céu e a terra está cheia da tua glória. Olha, não deixa de pregar o evangelho genuíno. Nos últimos tempos a Bíblia diz que teriam homens que seriam falsos mestres, falsos pregadores, estariam encobertos dentro da igreja, dentro do povo de Deus, falando que era de Deus, mas não são, pregam heresias. Vamos pedir a Deus que traga para nós o discernimento espiritual. Eu quero dizer para você, não há outro Deus. Não há Maria, não há João, não há José, não há ninguém que pode interceder entre você e Deus. Somente Jesus. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que o único intercessor nosso diante de Deus se chama Jesus. Foi o único que morreu, foi o único que ressuscitou, e é o único que está vivo, sentado à direita de Deus Pai, com o seu corpo todo de glória, intercedendo pela minha vida e pela sua. Então que nós não façamos como aqueles homens antigos, que nós não façamos como eles, que nós façamos como Arão e como aquele povo, de adorar outros deuses, achando que Deus não se importa com isso. Se importa sim. Deus puniu grandemente o povo de Israel por causa que eles adoravam outros deuses. O Senhor chamava eles até de prostitutas. O que é prostituta? A prostituição ali não era essa prostituição de homem com homem, mulher, não. Ele está falando de uma nação que estava abandonando um Deus verdadeiro, que era o seu noivo, que fez aliança com eles, para estar adorando deuses que nem existem. Existem outros deuses que eles falam, mas não, esses deuses não é real, porque existe só um Deus. Só um Deus que existe. E ele foi o que criou todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que quem vê essa live aqui seja edificado por ela. Em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que entrou nessa live. Júlio Oliveira, Mike Tyler e Andréia. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz e que Deus possa nos dar sempre a visão do reino. Amém? Pai do Senhor.